Judas, versículos 3 e 4. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Oremos. Temos diante de nós, ó Pai, a Tua palavra viva, eficaz. E o Senhor conhece as nossas limitações. Carecemos da ação do Teu Santo Espírito, iluminando a nossa mente, abrindo o nosso coração, desviando de nós qualquer pensamento ou atitude que nos impeça de ouvir a Tua voz nesta noite, para que assim recebamos o alimento, a instrução de que necessitamos. Por isso clamamos, ó Pai, que o Senhor fale ao nosso coração nesse instante, trazendo-nos uma mensagem que venha ao encontro das nossas necessidades. Por Cristo nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Judas, o meio-irmão de Jesus, é quem deve ter escrito esta carta, e o fez com o objetivo de prevenir as igrejas contra os falsos mestres, estes que já estavam de forma sutil se infiltrando na igreja. Muito embora esta seja uma carta pequena e algumas vezes até negligenciada, ela é uma carta que nos traz importantes contribuições, já que não só naqueles dias, mas em todas as épocas, e claro, não diferente nos nossos dias, a igreja sofre ataques. A igreja está constantemente sofrendo através, inclusive, de pessoas que se infiltram, que se dizem irmãos, que se apresentam como comprometidos com o reino, mas que torcem a palavra, que trazem ensinos que, na verdade, não correspondem ao ensino da Escritura. Entre outras coisas, Judas alerta a igreja sobre as consequências de se abandonar a verdade. E então os chama a cerrar fileiras contra toda deturpação doutrinária e moral. Assim, com base no texto que há pouco lemos, nós queremos hoje falar a respeito do fato de que a igreja, ela foi convocada por Deus. Em primeiro lugar, a igreja foi convocada por Deus para uma guerra. A linguagem é de batalhar. O Senhor é chamado diversas vezes de general. Nós encontramos na Bíblia a linguagem militar em diversos lugares, em diversas posições, em diversas circunstâncias. Isso quer dizer que a igreja na terra não foi chamada para o descanso, pelo menos não ainda. Esse descanso virá com a vinda de Cristo, com o novo céu e a nova terra. Esse descanso virá para aqueles que partem no Senhor. Mas por vezes alguns parecem se comportar como se a conversão os tivesse transportado para um resort, para um spa, para um lugar de descanso. Estes buscam uma religião vida mansa. Aliás, título de um dos livros publicados pela editora Cultura Cristã. A igreja na terra,
ela é chamada de militante, exatamente porque ela está num campo de batalha. O descanso virá naquela igreja que é chamada de triunfante. Uma vez encerrado o nosso tempo nesta terra, haverá sim um descanso das fadigas provocadas por esta terra. Apocalipse 14, verso 13, João diz que bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor. E eles são bem-aventurados porque eles descansam de todas as suas fadigas. Eles encerraram a sua luta nesta terra. Essa guerra não é travada com as armas naturais, não é travada com armas de fogo, com bombas, não é travada com ataques a pessoas. Essa guerra não é uma luta contra a carne, é uma luta contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, como nos diz Paulo em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Essa é uma guerra, portanto, travada no campo das ideias, das cosmovisões, dos conceitos que movem as pessoas em suas ações, que dirigem suas vidas. É uma oposição, portanto, através da pregação, através do argumento, através da vida, do exemplo, do testemunho, de uma vida piedosa que busca, no poder do Senhor, aplicar aquilo que tem dito crer, aplicar aquilo que tem pregado. A palavra batalhar significa contender, enfrentar. Não é uma luta de defesa, não é a espera do ataque para defender, mas é uma luta também de ataque, de invasão. O reino das trevas precisa ser invadido com a pregação do Evangelho. Essa guerra se trava, portanto, com ensino, exortação, admoestação, vida piedosa. Essa guerra envolve o reconhecimento do erro, envolve a clarificação, a exposição da verdade, a refutação, a repreensão, a disciplina de falsos mestres. Fica claro pelo texto que Judas considera essa batalha como parte integrante da vida cristã e não como algo pontual. Judas não está dizendo que a igreja está convocada para, de vez em quando, ou aos domingos, ou nos momentos de culto, ou nos momentos de trabalho especial, programas de evangelização, batalhar pela fé. Mas a ideia do texto é de que isso seja um estilo de vida. Enquanto se trabalha, enquanto se estuda, através dos relacionamentos pessoais, tudo aqui, no entretenimento, no descanso, em tudo, é preciso ter o reconhecimento de que estamos em uma guerra batalhando pela verdade. Batalhar, portanto, significa esforçar-se, sem qualquer distração. O soldado na guerra que se distrai, torna-se presa, torna-se alvo. É preciso concentração, é preciso foco no alvo que se tem. Isso, portanto, significa abnegação. Significa abrir mão, muitas vezes, de certas coisas que até nos sejam preciosas. Significa nos colocar em risco para transpor obstáculos, para evitar os perigos e, se necessário for, aceitar o martírio. O termo batalhar, portanto, nos dá a ideia até de agonizar, de chegar ao limite, de esgotamento, a fim de que o alvo seja alcançado,
a fim de que o propósito de Deus seja cumprido. Mas pelo que se luta nessa guerra? Isso nos leva ao segundo ponto que eu quero tratar com os irmãos, que é o fato de que a igreja foi convocada para uma guerra pela fé. Aquela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa é uma guerra, portanto, pela fé. Que fé? O conjunto de doutrinas, o conjunto de crenças reveladas no Evangelho, reveladas na Escritura. É, portanto, uma luta pela verdade, é uma luta pela palavra, é uma luta pelo Evangelho, é uma luta pelos princípios que Deus estabeleceu. Deus dá aos seus filhos, aos crentes, aos eleitos, pela obra do Espírito Santo, a fé salvadora. A capacidade de reconhecer Cristo como Senhor e Salvador da vida. Isso envolve o reconhecimento dos pecados, o arrependimento, a confissão destes pecados, a fé na obra realizada por Cristo Jesus. Mas essa fé tem um conteúdo. Quando se pergunta a alguém, você tem fé? E ele diz, tenho. É preciso fazer uma segunda pergunta, em quê? Ou em quem? E mesmo quando pergunta a alguém, você tem fé em Cristo? Ele diz sim, ainda é preciso perguntar qual Cristo? O Cristo que é o Deus encarnado? Ou o Cristo que é apenas uma manifestação de Deus? Ou o Cristo que é uma criatura de Deus? Ou o Cristo que é um semideus? Ou o Cristo que é apenas um profeta? Ou apenas um exemplo de vida? Há tantos Cristos e há tantos conceitos a respeito de Cristo. De modo que o batalhar pela fé estabelece um conteúdo para esta fé. Porque esta fé foi de uma vez por todas entregue aos santos. A Escritura, Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Essa palavra é o conteúdo da fé. Esta palavra é exatamente aquilo que deve ser o objeto da nossa fé. E que se for o objeto da nossa fé, vai nos dirigir. Nós procuramos viver aquilo que verdadeiramente cremos. A boca de alguém pode dizer crer em algo, enquanto as suas ações dizem crer em outra coisa. Nós poderíamos perguntar a alguém se ele crê que a Bíblia é palavra de Deus, regra infalível de fé e prática, e ele dizer sim. E podemos perguntar a ele, você entende que é fundamental para alguém estudar a Escritura para viver de modo agradável a Deus? E ele dizer sim. E então questionar, e você quer viver de modo agradável a Deus? E ele dizer sim. E então perguntar, você ler a Bíblia? E ele dizer não. E aí é claro que a fé que ele professa não se traduz em ações, portanto não crê de verdade. Se eu creio verdadeiramente que a Escritura é fundamental para a minha vida, eu vou lê-la, eu vou procurar aprender dela. Se eu não busco aprender, então há um conceito teórico na minha mente que diz que conhecer a Bíblia é fundamental, mas não fé, não convicção real. É por essa fé, o conteúdo revelado por Deus em sua palavra, que a igreja é chamada a batalhar. Estas verdades foram dadas por inspiração do Espírito Santo, e elas foram dadas de uma vez por todas. Elas não continuam sendo dadas, elas já foram dadas, elas estão entregues, elas estão registradas na Escritura. Ela é a palavra de Deus. Nela nós encontramos todo o conteúdo que precisamos. Todos os princípios que necessitamos para nos conhecermos, para conhecermos a Deus, para sabermos aquilo que Deus quer de nós. Tudo que nós necessitamos saber
Está revelado na Escritura ou de forma direta ou nos dando os princípios adequados para este conhecimento. Não há novas revelações. Todas elas foram dadas de forma definitiva, dadas aos santos, ou seja, à igreja, ao corpo de Cristo. Estas verdades, elas são constantemente atacadas. A pseudociência ataca a verdade da fé com teorias como o evolucionismo. O liberalismo teológico ataca com a crítica ao texto bíblico como se esse não fosse inspirado por Deus e inerrante. Ataca com conceitos diferentes daqueles revelados na Escritura. Ataca dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Nos últimos dias, nós vemos constantes ataques. Quando olhamos, por exemplo, para a nossa sociedade, nós vemos os ataques constantes aos valores cristãos, os ataques constantes à Bíblia, a Bíblia sendo proibida de ser citada em órgãos públicos. Qual é o papel da igreja em meio a estes ataques? Rejeitar veementemente tudo que não se enquadrar no padrão de fé que de uma vez por todas foi ensinado pelos apóstolos e pelos profetas. Rejeitar veementemente tudo aquilo que não esteja de acordo com a revelação de Deus através da Escritura. Uma das razões pelas quais a igreja evangélica brasileira tem sido invadida, minada, estragada, dividida por tantos ensinamentos estranhos ao Evangelho de Cristo, é o espírito da nossa época. O espírito de tolerância com o erro. O espírito que diz, não, mas isso é algo muito pequeno, não é algo com o qual nós devamos nos incomodar, não é algo com o qual nós devamos nos preocupar, e se esquece que ao longo da história, nenhuma heresia começou explícita. Todo desvio começou como um pequeno desvio. Era algo aparentemente insignificante, uma pequena novidade, mas que vai tomando corpo, vai crescendo. Além do espírito de tolerância com o erro, nós temos o espírito pragmático. Há certas coisas que, se nós dissermos, as pessoas vão embora. Então, estas coisas não precisam ser ditas. Há certas coisas que a gente sabe que não é a coisa mais correta para se fazer, mas isso atrai gente. As pessoas gostam. Isso traz sucesso. Isso nos faz ser pessoas bem vistas, bem aceitas. A nossa preocupação deveria ser em ser aceito por Deus, em estar bem com Deus, em estar em paz com Deus, em anunciar a verdade que pode transformar pessoas de fato e não iludi-las, e não promover ajuntamento pura e simplesmente. O desejo de ser relevante tem mundanizado a igreja. O desejo de ser relevante faz com que ela deseje ser aceita, reconhecida. E isso muitas vezes faz com que ela permita que comportamentos claramente contrários à Escritura, conceitos claramente contrários à fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, sejam toleradas. Esse desejo de ser relevante, além de mundanizar a igreja, tem retirado de muitos púlpitos a combatividade necessária para exortar a igreja contra os males, tanto doutrinários quanto práticos. Mas qual é o grande problema? E se nós não combatermos o erro? E se nós não batalharmos pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos? Isso então nos leva ao ponto seguinte, que é o fato de que esta igreja que foi convocada para uma guerra, que foi convocada para uma guerra
pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos, foi convocada para uma guerra contra o pecado. Má teologia produz uma má ética, um mau comportamento, maus valores. O liberalismo teológico gera necessariamente o liberalismo moral. Os princípios são todos quebrados. Não há mais base, não há mais fundamento. Cada um vai estabelecer, cada grupo, em cada época, em cada lugar, vai estabelecer o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode, o que deve ou não deve fazer. Não existe padrão. O problema enfrentado pela comunidade a quem Judas escreve era um ensino corrompido a respeito da graça. Quando ele diz que se sentiu motivado a exortá-los para batalhar diligentemente pela fé, batalhar diligentemente pelo ensino correto da Escritura, ele diz no verso 4 o porquê. Porque algumas pessoas estavam introduzindo um ensino falso. E esse ensino falso trazia libertinagem, ou transformava em libertinagem a graça. O que quer dizer que o que eles estavam ensinando sobre graça era: ora, uma vez que Cristo pagou pelos pecados e a graça veio sobre nós e nos perdoou todos os pecados, então nós não precisamos mais nos preocupar com isso. Nós podemos viver em pecado, nós podemos fazer qualquer coisa, nós não precisamos seguir padrão nenhum, porque todos os pecados já foram perdoados. A graça cobriu tudo. Eles estavam negando o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo com um comportamento como este. O que estava acontecendo ali é que alguns homens, provavelmente mestres itinerantes ou até mesmo membros da igreja, haviam se introduzido sorrateiramente, ou seja, estavam se fazendo passar por cristãos, pareciam crentes, pareciam comprometidos com o Evangelho, pareciam verdadeiros filhos de Deus, mas eles tinham uma conduta e um ensino que demonstrava iniquidade. Porque eles entendiam que a graça de Deus lhes permitia entregar a liberdade sexual desenfreada, por exemplo. Lhes dava condições de viver absolutamente como quisessem. A graça, que significa o amor perdoador de Deus, através do qual o pecador recebe liberdade para servir a Deus e expressar gratidão, estava sendo vista como liberdade não para honrar a Deus, mas para satisfazer as suas paixões. Ou seja, esse ensino equivocado sobre a graça, ao invés de ensinar as pessoas que a graça lhes dava liberdade para viver para o Senhor, lhes dizia que a graça trazia liberdade para viver como quisessem. E é por isso que ele diz que eles negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo, porque com isso estavam negando a obra de Cristo, o propósito real da obra de Cristo. Este era um comportamento que negava na prática o senhorio de Cristo sobre suas vidas. Porque se Cristo é Salvador e Senhor, como Ele pode ser Senhor da vida de alguém que dirige sua vida de forma contrária ao ensino dele? Como poderia chamar de Senhor alguém a quem Ele não ouve, a quem Ele não segue?
Ao transformar o efeito da obra graciosa de Jesus em favor dos pecadores numa vida de pecado, numa vida de licenciosidade, numa vida libertina, esses indivíduos acabavam por negar a soberania e o senhorio de Cristo. Paulo, quando escreve a Tito, no capítulo 1, verso 16, ele diz: no tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, negam-no por suas obras, por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Vejam, Paulo está falando de pessoas que professam conhecer a Deus, professam pertencer a Deus, mas as suas obras negam isso. Sua boca diz algo que as suas ações contradizem. E então ele diz, por isso eles são abomináveis, eles são desobedientes e são assim reprovados para toda boa obra. A verdade é que todo desvio da verdade bíblica redunda em prática pecaminosa. Vejam, nós já somos inclinados à prática pecaminosa. Conhecendo a verdade, nós já somos inclinados a não obedecê-la. Sabendo o que é certo, nós já somos inclinados a não fazer. Sabendo o que não deve fazer, o nosso coração já nos inclina a fazer. Nós temos uma natureza caída, humana, que milita contra a natureza regenerada, nos impulsionando para o erro. Agora, e se já tivermos o ensino errado? E se já estamos estabelecendo um conceito de graça como aquele que diz, não se preocupe com as tentações, viva como quiser, faça tudo o que tiver vontade, porque a graça já cobriu tudo, já perdoou tudo. Judas, como pastor e mestre, observa o desenvolvimento de algo perigoso dentro da igreja. Sente que precisa alertar os membros para estarem preparados e fazerem oposição àqueles que se introduziram na comunidade cristã. Ele lhes lembra, nos versículos seguintes, que Deus trará juízo com os que insistem em viver na prática do pecado. A partir do verso 5, ele vai mostrar: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aí ele cita: e há anjos que não guardaram o estado. Ou seja, ele vai demonstrando que pessoas que saíram do Egito, mas que se mostraram infiéis, foram tratadas. Anjos que foram desobedientes foram tratados. No verso 7 ele vai dizer que os habitantes de Sodoma e Gomorra e circunvizinhança foram tratados. Portanto, o argumento de Judas é: da mesma forma que estes sofreram juízo, os dissimulados dos dias de Judas também receberiam o justo juízo de Deus. É o que ele diz no versículo de número 15. Para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Estes são chamados por Judas de sonhadores alucinados, que rejeitam o governo, que difamam as autoridades, são identificados como seguidores do caminho de Caim, do erro de Balaão, da revolta de Corá, entre outros. Nós podemos concluir dizendo que esta igreja está há tanto tempo, pela graça do Senhor, batalhando pela fé neste lugar, porque a sua palavra, a palavra do Senhor tem sido observada, e porque a graça do Senhor tem agido na vida daqueles que já passaram por aqui e que já foram tomados
pelo Senhor na sua glória e daqueles que aqui ainda continuam militando. Nós precisamos nos perguntar se estamos prontos a batalhar pelas verdades reveladas nas Escrituras, mesmo sendo taxados de fundamentalistas, de retrógrados, de antiquados. Estamos prontos a manter nossos símbolos de fé e as práticas que nos identificam como igreja, como denominação. Estamos prontos a não remover os marcos antigos por pragmatismo ou por qualquer outra ideia que não tenha como objetivo claro a glória do Senhor e, portanto, não esteja fundamentado na sua palavra? Cada um de nós foi convocado por Deus para uma batalha pela fé, uma batalha contra o pecado. Nós fomos chamados para ser agentes do reino. Então, que pela misericórdia do Senhor sigamos firmes neste chamado. Que pelos próximos anos, em que o Senhor conservar esta igreja, e que seja até a sua vinda, ela permaneça fiel na batalha pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Deus assim nos abençoe. Amém.